Mateus capítulo 6, 25. Mateus 6, 25 até o 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, eu quero lhe fazer um convite através desse tema. Venha deleitar-se em Deus. O tema desta manhã é um convite. Venha deleitar-se em Deus. Eu tirei esse tema sobre... Eu poderia tirar esse tema de várias palavras desse texto. Esse texto é rico demais em ensinamento para mim e para você. Mas sobre uma palavra que esse texto usa. Quando Jesus está trazendo esse sermão do monte, e ele usa essa expressão, quem de vocês pode adiantar uma hora da vida? Literalmente, a vida, ela é um sopro. Ela literalmente, da mesma forma que Deus soprou no homem o fôlego de vida, ela vai embora, o fôlego de vida, muito rápido. Da mesma forma que nós não temos como adiantar nada, nós não temos como antecipar um minuto sequer, nós não temos como prever nada. Por exemplo, a gente projeta tudo aqui, a gente programa tudo, a gente acorda cedo. Hoje, por exemplo, a gente ficou agitando as coisas daqui e dali, eu não consegui nem parar para assistir EBD, porque a gente assistindo, liga som, mexe numa coisa, não consegui parar para assistir EBD hoje, vou ter que assistir depois somente. E aí você programa tudo, você coloca a questão da transmissão, você projeta, você organiza tudo. Quando chega na transmissão, o que acontece? Problema no YouTube. Você não tem como prever. Você não sabe o que vai acontecer, é questão tecnológica. Mas na vida também é assim. Na vida, nós não temos como adiantar determinadas coisas. Nós podemos adiantar algumas coisas. Por exemplo, vou usar uma comparação muito banal, muito simples. Eu vou antecipar o almoço. Bacana. Eu vou antecipar a minha ida ao mercado, minha ida ao shopping, a visita à casa de alguém. Vou antecipar o conserto do carro. Mas nós não podemos antecipar o tempo. O relógio não. O dia é dia, a noite é noite. A vida é vida, a morte é morte. A morte, quando chega, acabou. O que Jesus está falando é sobre esse amor incondicional
incondicional de Deus, e eu vejo um amor incondicional, e Jesus faz uma comparação nesse texto interessante, que Jesus nos coloca na condição de outras criaturas. E essas criaturas, que na verdade ele coloca como se não tivesse méritos nenhum diante de Deus. Quando ele faz uma comparação seguinte, o que eles fazem? O que eles semeiam? E Deus cuida deles. Que dirá de vocês? Então o que Jesus está falando é o seguinte: por que tanta preocupação? Por que tanto estresse no dia a dia? Por que tantos afazeres? Por que tantas coisas que vocês estão buscando de forma desnecessária? De forma involuntária, ou muitas vezes voluntária, porém inconsequente. O que Jesus está dizendo em outras palavras é o seguinte: perceba que vocês plantam e colhem. Perceba que esses não têm o que vestir, não têm o que comer, não têm aonde abrigar, porque não tem armário como vocês, não tem casa como vocês, e Deus não deixa faltar nada. Que dirá vocês que são amados do meu Pai? A minha palavra nesta manhã para você é justamente uma palavra de calmaria. É justamente uma palavra para eu e você desfrutarmos do amor de Deus. Desfrutarmos desse Deus que encontra misericórdia para com os pássaros do campo, para com os lírios do campo, para com os matos, para com as flores. Que dirá comigo e contigo que somos imagens e semelhança dele? Querido, você é a obra do Pai. Por que tanto estresse? Por que tanta preocupação? Quantas pessoas nós temos visto, e isso não tem a ver com a pandemia, não estou falando baseado em pandemia, não. Mas quantas pessoas nós temos visto há anos na vida que estão se precipitando a todo tempo, correndo a todo instante, usando força, vou falar sobre isso no tópico 2, usando de uma força desnecessária o tempo inteiro. Não sabem nem aonde vão terminar. Quantas vezes na nossa vida a gente não consegue frear? Uma vez eu preguei na igreja de Villemil e eu falei sobre os atletas que correm na mata. Em determinados lugares do mundo, eles usam as fontes naturais. E é interessante que o atleta, obviamente, ele corre em pé. Mas quando ele quer beber água de uma nascente, ele precisa se abaixar. Queridos, Deus é a nascente. Se nós não pararmos para desfrutarmos dessa nascente, nós vamos continuar correndo. E a água é algo essencial para a nossa vida, é o topo. A água, a comida, o sono. E nós estamos perdendo tudo isso porque nós não conseguimos deleitar-se em Deus, descansar em Deus. Eu queria trazer uma palavra para o teu coração nesta manhã, que eu tenho certeza que é para trazer calmaria para o teu coração, em nome de Jesus, uma palavra pastoral para a tua vida. Em primeiro lugar, venha deleitar-se em Deus. Primeiro, defina o que é essencial. Em primeiro lugar, defina o que é essencial. Versículo 25 a 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Esse não se preocupar, o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo melhor, não tem a ver com preguiça, não tem a ver com um descanso de vão ficar em casa e literalmente problema.
vamos ver como é que as coisas vão terminar. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é das preocupações exageradas. O que Jesus está falando é do esforço exagerado, demasiado, sobre aquilo que nós não deveríamos nos preocupar. E muitas vezes esses esforços estão voltados para o quê? Justamente sobre aquilo que não é essencial. E quando eu penso sobre aquilo que é essencial e eu falo para você, defina o que é essencial, eu quero pensar contigo acerca de uma questão. Quando nós falamos sobre deleitar-se ou não deleitar-se, definir o que é essencial, esquecer que isso não é preguiça, ou transformar isso em um pensamento de preguiça, as pessoas estão confundindo e misturando todo esse balaio de gato. Vamos definir os papéis. Definir o que é essencial para a vida significa, nesse momento, nós não deixarmos o medo tomar conta. E deleitar-se é sabermos que Deus está no controle. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Em momentos de medo, se esse for o teu caso, medo não, vamos dizer preocupação. Em momentos de preocupação, você se preocupa com o que você pode perder ou com o que você não pode conquistar? Pastor, eu acho que as duas coisas. Pastor, eu acho que é o medo de perder. Ah, pastor, eu não sei o medo do que eu não vou conquistar. Eu sei que a pergunta é complicada, né? Porque são duas coisas que eu tentei encaixar em uma. Sabe o que eu acho que é? Porque, na verdade, as duas existem por causa de uma outra pergunta. Você tem medo do amanhã? Você se preocupa com o amanhã? O fato de nos preocuparmos com o amanhã, ele pode roubar de nós o que não é essencial. O que Jesus coloca para esses homens, para essas mulheres, para essas pessoas, para essa multidão, no Sermão do Monte, era o que era essencial. O que Jesus diz para eles é o seguinte, olha só, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Ele está dizendo assim, olha, é Deus quem vai prover. É Deus quem vai agir. E aí, trazendo para o nosso contexto de hoje, século 21, queridos, analisa comigo. Quando eu e você não definirmos o que é essencial, sabe o que acontece? Muitas pessoas estão se precipitando em mudanças radicais por causa da ansiedade. É disso que Jesus está falando. Muitas pessoas estão se preocupando, com mudanças radicais por causa da ansiedade. Como é que vai ser? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou agir? Para onde é que eu vou prosseguir? Não, eu tenho que prover, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Ei! Medo do amanhã. Quando as pessoas estão desesperadas, preocupadas, com medo do amanhã, e na verdade esse medo do amanhã ele é proveniente com medo das perdas daquilo que tem. E a questão é, aquilo que eu e você temos é essencial? Ou será que o que nós temos é desejo nosso? É complicado isso, né, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta para você e eu sei que isso pode ferir algumas pessoas. Deixa eu tentar usar um exemplo para não parecer pessoal. Beleza, eu vou usar de uma forma generalizada. Quantos objetos nós temos repetidos? E quantos do mesmo aparecem que nós compramos? Exemplo, eu tenho 30 fichas. Se aparecerem mais 20 fichas, eu quero mais 20 fichas, porque eu acho que sempre eu preciso de 20 fichas. Eu tenho, na verdade, a necessidade de, às vezes, 2 fichas.
para a vida. Mas por causa do meu desejo, olha bem o que eu estou dizendo para você. Por causa do meu desejo, eu confundo com o que é essencial. O que é real, às vezes anda tão distante do que é essencial. A nossa realidade que nós trazemos, às vezes, está tão confundida, está tão deturpada. Olha, a minha realidade, pastor, é que eu preciso. Não, pastor, é real, eu preciso disso. Não é real, não. Porque se nós olharmos para o que é essencial, nós vamos ver coisas completamente diferentes. Como eu já usei para vocês um exemplo de quando um vídeo que eu já citei para vocês, que eu vou passar um dia na igreja ainda, quem mandou esse vídeo foi o Matheus, o Matheus da Érica, me mandou esse vídeo uma vez, foi um vídeo lindo demais, que as crianças foram perguntadas em uma escola na Espanha, no Uruguai, qual era o seu sonho? O meu sonho é ser jogador de futebol, o meu sonho é ser youtuber, o meu sonho é ser um artista, o meu sonho é ter uma casa, não sei o que, ser famoso, só coisa assim, ser um astro de Hollywood, perder pão duro. Aí foram fazer a mesma pergunta na África. E quando fizeram a mesma pergunta, qual é o seu sonho? O meu sonho é ter o que comer. Qual é o seu sonho? O meu sonho é acabar com a fome do mundo. Qual é o seu sonho? O meu sonho é poder dar uma casa para os meus pais. Qual é o seu sonho? O meu sonho é tirar todas as crianças da rua. Você percebe como é que o real daqui não é o real daqui? Porque, na verdade, aqui, o real está totalmente deturpado. Porque não sabe o que é essencial. As pessoas hoje não discutem mais se eu necessito de um telefone, se é que isso é uma necessidade, para me comunicar. A discussão hoje é se eu tenho o telefone da marca XYW. É uma disputa para saber qual é a câmera com a melhor resolução, qual é o que tem mais potência. E aí você compra um telefone, fica um ano com o telefone, 1 ano e meio, você não conseguiu nem mexer em todas as funções do telefone, já troca porque saiu um outro aparelho, e aí porque alguém comprou um aparelho melhor, tem que comprar um outro aparelho. Crianças que não sabem nem o que é a vida, não chegaram nem na 5ª série direito, já tem um aparelho de telefone de não sei quantos R$1.000. Porque ele precisa. Não, ele precisa de um aparelho para falar. Mas tem que ser um do mais top possível. Nada contra quem possa dar. A minha questão é sobre aqueles que não definem o que é essencial. É disso que eu estou falando. Porque você vê que o problema não é o aparelho. O problema é nós darmos aquilo que não é essencial. E aí, nós vamos nos precipitando nas ações da nossa vida. E isso nós vamos trazendo para tudo. Queridos, defina o que é essencial na tua vida. E aí, nesse momento de pandemia, não temos como não falar, nós estamos começando a aprender muitas coisas. Vocês querem ver uma delas? E eu já conversei com vários chefes de família sobre isso. E isso é muito profundo que eu vou dizer para vocês. Nós estamos começando a ver em várias famílias, que não é tão essencial assim. Por exemplo, eu vou falar uma coisa simples, mas que é muito fundamental, e é a realidade de muitos que estão me assistindo. Não é tão essencial assim comer 2 bifes numa comida. Não é tão essencial assim ter que comer 2 pedaços de sobrecoxa, ter que comer um pedaço de peito inteiro. Não, a gente está começando a ver que não é assim não. Porque hoje nós estamos vendo que a realidade do campo é outra. E aí nós estamos começando a ver assim, eu como só um pedaço, eu como só meio, e ninguém vai morrer com isso. Porque há 30, 40 anos atrás nós ouvimos assim, a carne é para complementar a comida. E existem pessoas que falam assim, né? Eu gosto de carne, eu gosto de comer carne, eu gosto de comer peixe, eu gosto de comer... Nada contra. Se você pode, louvado seja Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você não comer. Não é isso. Não confunda alho com bugalho. O que eu estou dizendo é que existem tantas outras pessoas que estão começando a perceber que não é isso que é essencial para a vida.
O essencial para a vida é não faltar o arroz com feijão. O essencial para a vida é não faltar a comida no prato. E aí eu termino esse tópico dizendo o seguinte: o nosso medo está em perdermos aquilo que temos. O nosso medo está em não conquistarmos aquilo que sonhamos, porque não sabemos de fato o que é essencial. Para nós deleitarmos em Deus, olha o que Jesus está falando. Para que você está se preocupando? Ele sabe. Então, querido, deleite-se em Deus. Segundo lugar, venha deleitar-se em Deus. Segundo ponto, pare de gastar energia sem retorno. Segundo lugar, pare de gastar energia sem retorno. Do versículo 28 ao 30, vai dizer assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Querido, deixa eu dizer para você. Quando Jesus está falando para eles assim, olha, o Pai sabe o que vocês precisam, eu quero dizer para você que nós somos capazes de mudar muitas coisas na nossa vida. Nós somos capazes de mudar muitas circunstâncias na nossa vida. Nós somos capazes de mudar inúmeras situações da nossa vida. Nós somos capazes de mudar inúmeras coisas ao nosso redor. Mas nós também somos incapazes de mudar muitas coisas da nossa vida, ao nosso redor, que estão diante de nós. E quando eu e você não somos capazes de mudar determinadas coisas, significa que eu e você também não somos definidos como insuficientes ou incapazes. Perdão, ou covardes. Por exemplo, nós não temos como mudar alguns fenômenos. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando eu digo parar de gastar energia sem retorno, nós precisamos de aprender a esperar no tempo de Deus. A esperar sobre o tempo de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Querido, sabe o que é interessante nisso daqui? Eu entendo que aquilo que vem de Deus, aquilo que é dado por Deus, é incomparável àquilo que eu e você somos capazes de fazer. Aquilo que eu e você podemos fazer. Aquilo que eu e você somos capazes de tecer. Olha o que ele diz. Eles não tecem, ele não cuida, ele não costura, ele não produz, é Deus quem dá. Deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. Às vezes eu e você gastamos tanta energia, eu e você nos preocupamos tanto, a gente cava, a gente busca, a gente desenterra, a gente quer enterrar, a gente quer cavar, a gente quer colher, a gente quer plantar. Ei! Aí Jesus fala assim para mim e para você. Ele sabe o que está fazendo. Deleite-se. Descansa. Descansa. Queridos, descansar em Deus não significa ser covarde. Descansar em Deus não significa ser sanguessuga. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o prazer de tomar banho de barreiro. Eu apanhei muito por tomar banho de barreiro. Aqui tinham dois. Um ali já era no Carrefour agora
e outra aqui onde é agora esse Porto Seco de Itapemirim. A gente tinha 2 barreiros aqui que a gente tomava banho a velha. Ficava torcendo para chuveira banho de barreira. Não. Mãe ia para casa russo, mas russo. E quando saía do barreiro, vinha aquela sanguessuga agarrada no pé, agarrado na vida. Eu bicho nojento. Mas vinha sanguessuga, era um desespero, né? Aí vinha aquele monte de coisa, né? Sanguessuga trazia doença, sanguessuga ia matar. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando que nós vamos agarrar em Deus e vamos só sugar. Quando eu digo deleitar-se em Deus, eu digo para a gente esperar. Olha bem o que eu vou dizer para você. A ponto de descansar, isso é fé. Esperar a ponto de descansar, isso é fé. Queridos, às vezes, nós vamos gastando tanta energia nas coisas. E aí eu vou citar algo que eu falei lá no tópico 1. Quantas pessoas estão se precipitando em mudanças radicais por causa da ansiedade? Quantas pessoas estão se preocupando com o amanhã de forma louca, desenfreada, gastando toda a sua força, toda a sua energia? Como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? O que, que vai acontecer? Porque não conseguem deleitar-se em Deus. Porque acreditam que descansar em Deus, elas serão julgadas. Ah, você é um preguiçoso. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Ah, você é aquilo outro. Pare de viver um pouco a vida do outro e se preocupe um pouco mais com a sua vida. Pare de viver um pouco a vida do outro e se preocupe um pouco mais com aquilo que Deus pensa de você. Descanse em Deus, cara. Espere em Deus. Olha que a gente cantou a cada manhã. As misericórdias se renovam. Querido, existem momentos da história da nossa vida, existem momentos da nossa vida que a gente pode fazer o que a gente quiser, que não vai mudar nada, que não vai acontecer nada. As coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Então, não fique depositando, não fique investindo energia naquilo que você não pode. E aí é por isso que eu termino dizendo o tópico 3 para você. Eu falei sobre definir o que é essencial, sobre parar de gastar energia sem retorno. E aí eu termino no tópico 3. Estabeleça padrões do reino. Estabeleça padrões do reino. Olha bem o que diz. Versículo 33 e 34. Busquem, pois, que isso aqui é um versículo muito mal interpretado. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra aqui é fundamental. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As pessoas interpretam assim, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse texto não fala de prosperidade. Esse texto não fala de sucesso na vida. Esse texto não fala de um monte de coisas que as pessoas falam. Ah, você não vai ter doença. Ah, o mal não chegará. Não é nada disso que está falando. O que esse texto fala é que todas essas coisas são o cuidado de Deus sobre a tua vida. O controle de Deus. O que esse texto fala é sobre a provisão de Deus. Esse texto não tem nada a ver com essa forma deturpada, com essa forma da confissão positiva. Todas as coisas vos serão acrescentadas, então receba. Não é nada disso. E aí quando eu falo sobre estabelecer os padrões, eu encontro um Jesus ensinando no monte o seguinte: descanse em Deus. Porque nem Salomão viveu. O Deus que cuida é o Deus que está cuidando de vocês. Não fique se preocupando em juntar um monte de coisas. Deus vai prover. E aí eu profetizo sobre a tua vida, querido. Estabelecer padrões do reino é eu e você estabelecermos algumas coisas. Buscar o reino de Deus. Estabelecer padrões do reino. Crescer em Deus. Aprender sobre Deus. Semear. Descansar. Confiar. Amadurecer. Olha que coisa profunda que eu quero dizer para você. Dormir. Quantas pessoas não conseguem dormir em Deus? Uma coisa é a gente passar uma noite de sono.
Outra coisa é nós dormirmos. Literalmente. A gente deitar e falar assim, hoje eu dormi. Sabe quando isso acontece? Quando nesses padrões que nós estabelecemos do reino, a gente de fato entrega o controle. E quando nós entregamos o controle, nós confiamos em quem está no controle. E quando nós confiamos em quem está no controle, e nós estabelecemos esse padrão, nós descansamos da embarcação, porque sabemos quem é que está conduzindo essa embarcação. Nós sabemos quem é o comandante. E quando nós sabemos quem é o comandante da embarcação, aí eu quero dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Nós sabemos que nós somos filhos amados. É isso que Jesus está nos ensinando. O que Jesus está falando para mim e para você é o seguinte, olha, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial que as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, olha que coisa linda que Jesus está dizendo para mim e para você. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porquanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em segundo lugar, a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu encerro a minha palavra dizendo para você o seguinte. Jesus, ele ensina tudo isso para a gente. Ele diz o seguinte: todos os dias as misericórdias do Senhor se renovarão. Mas todos os dias também nós enfrentaremos maus pedaços. Guarda bem isso que eu vou dizer para você. Todos os dias nós teremos as misericórdias do Senhor renovadas sobre nossas vidas. Mas todos os dias nós enfrentaremos também maus pedaços. Aí me lembro uma palavra de Freud, que Freud vai dizer o seguinte, que só existe uma pessoa que não tem falta de nada. Só um ser no mundo que não tem falta de nada. Você sabe quem é esse? Aí você vai dizer assim para mim, é Deus. Não, porque Freud era ateu. É o defunto. O defunto é assistido de tudo. Para o morto, não lhe falta mais nada. Sabe o que eu aprendo com isso, fazendo esse paralelo com Jesus? Eu e você, humanamente falando, nós sempre vamos precisar de alguma coisa. Você sabe onde vai estar a diferença? É justamente para aqueles que conseguem deleitar-se em Deus. Então eu acredito que em Deus nós podemos ter as nossas necessidades saciadas. Se nós chegarmos a esse estágio que Jesus está ensinando para a multidão, nós vamos conseguir enfrentar o dia mau todos os dias, porque saberemos que todos os dias as misericórdias do Senhor irão se renovar.
Querido, deixa eu dizer uma coisa para o seu coração para nós encerrarmos. Os dias são difíceis demais. Nós temos problemas todos os dias. Nós temos lutas todos os dias. Então, deixa a luta de amanhã para amanhã. Que tal nós fazermos isso? Que tal nós deixarmos as lutas de semana que vem para semana que vem? Quantas pessoas estão já sofrendo as lutas de agosto, de novembro, por causa da pandemia de junho? Ei, deixa agosto para agosto. Deixa julho para julho. Deixa novembro para novembro. Vamos viver hoje. Eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos. Pastor, e aí? Saiu o decreto. Como é que vai ser? Liberou as igrejas, voltaram a se reunir. Eu falei, eu não vou acatar isso. Não vou acatar, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje a doença, ela ainda é uma realidade muito grande. E eu prefiro ter o desprazer, se é que essa é a palavra que eu posso dar, mas de uma forma bem radical, de ficar aqui, eu, Márcia, minha sogra, Vinícius e Bia, transmitindo esse culto, com gente se vira de um lado, se vira do outro, dá jeito de um lado, jeito do outro, mas do que ter o desprazer de sepultar alguém. Então, irmãos, me desculpa o que eu vou dizer, não vai ter, óbvio, sempre escuto os líderes, nós vamos reunir, vamos conversar, vamos pensar, vamos ouvir, vou ouvir os líderes, vamos sentar, mas sinceramente, a última palavra vem de Deus. E depois de Deus, a última palavra vai ser minha. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é minha. Eu não tenho problema nenhum de colocar a minha cara. Então, por isso, que eu tenho falado assim, justamente isso aqui que eu estou pregando. Queridos, eu estou deleitando em Deus. A IBVE não é melhor nem pior do que ninguém. A IBVE é IBVE e ponto. Nós somos assim. E assim nós teremos. Pode voltar todo mundo. Se nós deixarmos que não é momento de voltar, nós não vamos voltar. A IBVE tem sua personalidade e acabou. Nós não somos todo mundo. Não somos geral. Não somos ninguém. Nós somos a IBVE. Então, assim, a minha palavra para você, não pense que porque todo mundo está fazendo, você tem que fazer. Porque ninguém está fazendo, você não tem que fazer. Pense que é Deus que está no controle. Então a minha palavra para você nesta manhã, deleite-se em Deus. É Ele que conduz. Eu queria encerrar contigo, o Vinícius aqui já chorando com a mão dele, já cansado. Mas nós vamos cantar mais uma vez. Nós vamos encerrar essa celebração desta manhã, justamente cantando mais uma vez. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Queridos, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você viva as misericórdias do Senhor. Quer dizer, em nome de Jesus, tudo isso vai passar no tempo de Deus. Olha o que ele falou, fica calmo, não se preocupa não. Deus sabe do que nós precisamos. O que dirá Deus? Homens de pequena fé. Realmente nós somos homens de pequena fé, mas somos capazes de descansar nele. Então, em nome de Jesus, a minha palavra, seu pastor, descanse em Deus. Ele sabe tudo o que você está passando, Ele sabe tudo o que nós estamos passando. E no momento certo, nós estaremos juntos. Em nome de Jesus. Olhar
lírios dos campos e os pássaros dos céus. Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança a cada manhã. Assim como o Senhor, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Nem Salomão, Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, aleluia, a cada manhã, a cada manhã. Nossa alegria se renova a cada manhã, a cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deleita-te nele, Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia. Nossa confiança se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa confiança se renova a cada manhã, assim como o Senhor. Assim como o Senhor alimenta as aves dos céus, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova
renova a cada manhã, a cada manhã. Para encerrarmos, confiança a cada manhã. Nossa confiança se renova a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Queridos, deleita-te no Senhor, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Deleita-te no Senhor, porque a esperança se renova a cada manhã. Deleita-te no Senhor, porque a alegria se renova a cada manhã. Deleita-te no Senhor, porque a confiança se renova a cada manhã. Feche teus olhos em nome de Jesus, que você tenha um domingo de paz. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, porque a cada manhã nós podemos desfrutar da tua presença. Perdoa, Pai, nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê um domingo de paz na tua presença. Hoje, sempre. Amém e amém. Deus abençoe a minha igreja. Amo vocês.